Graça e paz, irmãos. Boa noite. Vamos dar início ao nosso culto. Vamos fazer uma oração. Pedir a todos que se coloquem em pé, por favor. A gente fazer uma oração de adoração ao Senhor, dizendo a Ele que Ele é o merecedor da nossa honra, da nossa glória. Agradecer pela oportunidade de estarmos aqui. Pai querido, na Tua presença nós entramos, agradecidos, louvando o Teu nome, porque Tu és o Deus de nossas vidas. Ó Deus, nós adoramos o Senhor na beleza da Tua santidade. Nós queremos dizer ao Senhor que estamos aqui porque o Senhor merece. Nós nada temos nem sabemos, mas o Senhor é merecedor desse culto. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor receba a nossa adoração, nosso louvor, porque Tu és grande, soberano, santo, 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 não há outro igual a Ti. Nós Te glorificamos, nós Te exaltamos, nós te louvamos porque o Senhor é muito bom, misericordioso. Obrigada pela oportunidade, Senhor, de poder estar aqui, apesar de nós, falhos, pecadores, mas lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E é esse sangue que nos limpa, que nos purifica, e é por isso que nós estamos aqui, pedindo perdão pelos nossos pecados, pedindo que o Senhor limpe nossa mente para que esteja cativa a obediência de Cristo. Todos os problemas, as dificuldades possam ficar lá fora e nós nos concentrarmos em Te adorar, Te bendizer e Te exaltar. Essa é a nossa oração. Receba, pois, esse culto com um cheiro agradável. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir. Podem sentar, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmos 25, 1 a 6. A Ti, Senhor, eleva a minha alma. Deus meu, em Ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Na verdade, dos que em Ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que, sem motivo, procedem traiçoeiramente. Faz-me conhecer os Teus caminhos, Senhor. Ensina-me as Tuas veredas. Guia-me na Tua verdade e ensina-me, pois Tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das Tuas misericórdias e das Tuas bondades, que são desde a eternidade. Amém. Agora nós estaremos no período de cânticos, dirigido pelo diácono Sandro Dumas e equipe. A gente não pode, de forma alguma, se esconder de Deus, né? A oração que aqui se abriu, assim, ela fala, às vezes algo que a gente fala nas nossas orações. Senhor, entrando na Sua presença. É interessante como se a gente pudesse sair da presença de Deus, né? A Bíblia fala lá no Salmo 139, para onde me fugirei do Teu Espírito? Para onde me irei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subir até o céu, Tu aí estás. Se no Seol fizer a minha cama, Tu ali estás também. Se eu tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a Tua mão me guiará e a Tua destra me susterá. Não há como fugir da presença de Deus. Nós é que escolhemos estar aqui nessa noite para louvar o nome do Senhor. Nós escolhemos, aliás, com a permissão dEle. Foi Ele que nos permitiu estar aqui. Ele que colocou no nosso coração o desejo de estar aqui. E por isso nós nos reunimos enquanto igreja para louvar o nome do Senhor. E eu convido aos irmãos a cantar uma música antiga, mas que com certeza todos sabem. Essa noite feliz, nesse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei.
Então quero ouvir a voz dos irmãos. Vamos de novo? Nessa noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Meu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um Encontro com Deus nesse santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Amém? Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os seus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Amém. Senhor, recebe toda a honra, todo o louvor, toda a glória.
O louvor que sai dos nossos lábios é somente para Ti. Nós louvamos o Teu nome e oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Timóteo 2, versículos de 1 a 4. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém? Então, agora a gente vai ter um período de oração, um período de clamor. Nós não atingimos o alvo de missões, infelizmente. Então, um dos motivos período que a gente vai ter de oração é para que a gente consiga ainda, né, o alvo que foi estabelecido de 40 mil. Esse é um dos motivos. O outro motivo é pela nossa nação, para que nós continuemos tendo essa liberdade de culto, né? A própria palavra manda aqui dizer vida mansa e tranquila. Então, trazendo para os dias de hoje, que nós tenhamos liberdade de culto. E o outro motivo é pela igreja perseguida, né? Enquanto nós estamos aqui confortavelmente, né, em comunhão, adorando ao Deus das nações, clamando, bendizendo o nome dele, muitos de nossos irmãos estão escondidos, sofrendo, morrendo, passando fome, necessidade. Então, nesse momento, a gente vai levantar esse clamor. Por esses motivos, esses 3 motivos, e eu vou pedir ao pastor Felipe que venha até aqui fazer essa oração, né? Essa súplica, como diz aqui. Súplicas, orações, intercessões, para que o Senhor possa agir mais ainda do que Ele já vem agindo, né? Oremos, vamos ficar de pé? Senhor, meu Deus e eterno Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor é, e pelas grandes coisas que o Senhor tem feito permanentemente. Por isso nós estamos aqui louvando e exaltando o teu santo nome. Senhor, de uma maneira especial, a tua palavra nos ensina que nós devemos suplicar. Meu Deus, nós suplicamos ao Senhor, porque sabemos que é do Senhor que vem a resposta. É do Senhor, é no Senhor que podemos confiar. Não temos outro que podemos pedir, Senhor, porque confiamos plenamente em Ti. Meu Deus, e queremos entregar primeiramente esta nação. Meu Deus, entregamos o presidente em Tuas mãos, Senhor. Meu Deus, que ele venha governar, Senhor, para o povo. Meu Deus, fazer coisas justas, meu Deus, que sejam de acordo, Senhor, com a Tua vontade, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, entregamos todos os políticos, meu Deus, os deputados, os senadores, meu Deus, os prefeitos, os governadores, meu Deus, aqueles que representam o povo, Senhor, mas que muitas das vezes estão mais preocupados com os seus interesses do que fazer aquilo que é bom para essa nação. Meu Deus, que o Senhor venha continuar tendo misericórdia, Senhor, meu Deus, do Teu povo. E toca, Senhor, clamamos, Senhor, de uma forma especial por estes políticos, para que eles venham primeiramente ter um encontro com Cristo, Senhor. Nós sabemos que a solução é Jesus. Nós sabemos que existe um grande problema que é o pecado. E aqueles que ainda não te encontraram, não te confessaram, necessitam fazer isso. Meu Deus, como foi pedido, meu Deus, pela liberdade, que nós venhamos ter essa liberdade, continuar tendo, mas que não venhamos usar dessa liberdade até para uma libertinagem. Toca na igreja brasileira, Senhor, impulsiona. Meu Deus, nós temos tanta liberdade, mas parece que fazemos pouco pela liberdade que temos. Meu Deus, que em nome de Jesus, meu Deus, gere um avivamento, Senhor, na Tua igreja.
Meu Deus, um avivamento de santidade, um avivamento na palavra, um avivamento na oração. Meu Deus, e um avivamento no cumprimento da missão, Senhor. Meu Deus, para que vidas venham ser alcançadas. Meu Deus, e para que esta nação, tão conhecida como um país do futebol, do carnaval, venha ser conhecida como a nação do Senhor, meu Deus, que impactou as 4 regiões, que vidas foram transformadas, vidas estão sendo edificadas. Meu Deus, até os números de analfabetismo cairão. Meu Deus, nós cremos que o número de desigualdade cairá, Senhor, porque a Tua palavra chega, ela leva o Evangelho, mas também leva transformação de vida completa, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, queremos entregar, Senhor, meu Deus, este alvo. Senhor, nós, no início do ano, nós fazemos um plano. Orçamos, meu Deus, e cremos que nós ainda podemos alcançar, Senhor. Meu Deus, nós sabemos que o Senhor não depende de dinheiro, mas a Tua obra necessita. Meu Deus, e estamos vendo de uma forma especial o trabalho da Junta de Missões Nacionais, que tem sido referência até em canais de televisões, Senhor, que não é cristão, e tem sido referência. O Teu nome também está sendo mostrado naquele lugar, Senhor. Meu Deus, desperta a Tua igreja, impulsiona através do Espírito Santo, para que nós possamos ofertar, meu Deus, e possamos ainda alcançar o alvo. Meu Deus, oramos também, meu Deus, pela igreja perseguida, meu Deus, por estes países que perseguem cristãos, líderes que não entendem a liberdade religiosa e querem, Senhor, tolher a liberdade de alguns. Meu Deus, mas nós ouvimos testemunhos de pessoas que vivem nesses países. Eles são tão felizes porque são perseguidos muitas das vezes e não negam a fé. Meu Deus, continua sustentando esse povo, Senhor, que cada vez mais, Senhor, eles venham se despertar no Senhor para continuar fazendo a diferença onde eles estão, independente da perseguição. Meu Deus, em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor tem um galardão, Senhor, guardado para este povo. Meu Deus, nós clamamos, sim, por liberdade, mas sabemos que cada vez mais as coisas irão se apertar, Senhor, até para a Sua palavra se cumprir. Mas nós clamamos por misericórdia e nós cremos que o Senhor nos sustentará e nos livrará de todo o mal. Em o nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Irmão Pedrito, agora é outro momento de cânticos. Ao Mestre alegremente, irmãos, deveis servir, ao Salvador bendito, obedecer, seguir. Os céus e a terra toda proclamam seu poder, milhões alegremente observam seu querer. Ao Mestre alegremente, irmãos, deveis servir, ao Salvador bendito, obedecer, seguir. Ao Mestre alegremente, hosanas entoar, ao Deus do mundo inteiro, prostrados adorai. Sou rocha inabalável, o que ordenou-nos eterno e indubitável, qual toda nossa fé. Ao Mestre alegremente, irmãos, deveis servir, ao Salvador bendito, obedecer, seguir.
Salvador bendito, obedecer, seguir. Amém. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, com o Mestre seguir o caminho dos santos, com seu bom conselho, vigor renovar e fazer prontamente o que Cristo mandar. No labor com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, os famintos fartar, para a fonte os sedentos com pressa levar. São na cruz do Senhor, nossa glória será. Por Jesus, salvação, pela graça nos dá. No labor com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, ajuda Cristo Senhor, contra o reino das trevas será vencedor. Seja então para sempre exaltado será, por a salvação pela graça nos dá. No labor com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que coroa real nos dará lá no céu, nas mansões dos fiéis o descanso será, pois Jesus salvação pela graça nos dá. No labor com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Como foi dito, cantado, né, em um dos nossos hinos, vamos nós trabalhar. Reino. Domingo nós vamos ter a eleição, né? Os nomes já foram divulgados domingo passado e esse domingo é o momento que nós, enquanto igreja, nós vamos escolher aqueles que foram indicados. E esse é o momento que a gente vai tirar para clamar ao Senhor, que o Senhor demonstre a soberania dele, né? Os nomes foram apresentados, houve uma comissão que trabalhou muito bem para a glória de Deus. Domingo é o momento. Então, essa diretoria, o biênio 2022-2023, está deixando, e virão outras pessoas que vão servir do mesmo jeito, até melhor. Quando eu digo melhor, é com mais afinco, né, com mais esmero, que é para o Senhor. Então, nós vamos ter dois momentos de oração. Que vai fazer a diaconisa Jucília, que vai ser pela eleição da nova diretoria, pelos ministérios que estão deixando, os que vão chegar, pelo ministério pastoral, para que o Senhor possa dar saúde aos pastores, saúde emocional, física e, sobretudo, espiritual,
para que o Senhor continue trabalhando, que Ele é o dono da obra. Então, eu convido a diaconisa Jucília para fazer esse momento, e o outro momento vai ser dirigido por mim, que aí a gente vai falando depois. Então, vamos clamar ao Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que a obra dele continue sendo feita. Oremos. Pai Santo, Pai amado, Pai querido, nós estamos, Senhor, aqui reunidos em Teu nome, colocamos tudo isso que a irmã Kícia colocou no Teu altar, para que Tu possas contemplar, Senhor, qual é a Tua vontade. Que seja feita a Tua vontade nessa eleição. Que seja uma escolha Tua e não nossa. Que não apareça o homem, mas que o Senhor esteja nos impulsionando a escolhermos aquele que o Senhor já fez a escolha. Que o Senhor esteja na direção dessa eleição, que o Senhor controle os ânimos, que o Senhor abençoe o pastor presidente na direção dessa eleição, que o Senhor o conduza conforme a tua vontade. Nós te entregamos todos os cargos, colocamos as pessoas que colocaram seus nomes à disposição. Somos gratos, Senhor, porque eles se dispuseram. Se não forem eleitos, que o Senhor os conforte e os console, né? Que a obra é do Senhor. Nós permaneceremos na tua casa, fazendo a tua obra, independente de termos cargos ou não. Mas que o Senhor esteja na direção e que aqueles que forem escolhidos façam o melhor para o Senhor. É a tua obra, é o teu trabalho. Não é um trabalho remunerado, mas o Senhor é quem concede as bênçãos. E não é remunerado com dinheiro, mas nós sabemos que o Senhor recompensa com bênçãos espirituais, bênçãos de saúde, bênçãos até materiais. Nós somos gratos, Senhor, porque nós servimos a um Deus real, um Deus verdadeiro, um Deus que age em nosso favor, um Deus que nos liberta, nos livra do mal, nos guarda, que derrama sobre nós as suas misericórdias. Nós te pedimos, Senhor, sobre os nossos pastores, a saúde emocional deles, a saúde física. Visita o pastor Cláudio nesse momento, Senhor, que anda com problemas sérios de saúde. Que o Senhor restaure, que o Senhor use a medicação que ele tem sido indicada, que tenha efeito. E que assim o Senhor restaure a saúde do seu filho, assim como do nosso pastor presidente e dos outros pastores. Nós colocamos, Senhor, a saúde dos teus servos nas tuas mãos. Nós cremos num Deus que é o médico dos médicos, um Deus que cura, um Deus que sara, um Deus que liberta. Nós te colocamos também, Senhor, todos aqueles doentes da nossa igreja, não só os pastores, mas visita cada enfermo no leito, ou fora do leito, Senhor, Tu conheces, Tu sabes os nomes, e nós entregamos todos eles em Tuas mãos. E restaura, Senhor, a nossa saúde, a saúde da Tua igreja, a saúde espiritual, é essa que eu me refiro, para que nós possamos Te servir melhor, sermos crentes verdadeiros, sermos sal e luz no meio das trevas. Estamos vivendo dias difíceis, onde os cristãos são perseguidos no trabalho, são perseguidos de toda forma. Nós te clamamos misericórdia, Senhor, porque, na verdade, nós sabemos que os dias são maus, como a Tua palavra diz. Por isso, Senhor, visita os Teus servos que estão sendo perseguidos no trabalho, naquilo que eles fazem que incomoda algumas pessoas, porque são teus servos, identificados como servos teus, e por isso não são muitas vezes aceitos. Tu sabes de quem eu falo, Pai, e visita-os em nome de Jesus. Nós estamos clamando em teu nome,
que o Senhor haja em nosso favor. Ser com todos esses pedidos que foram feitos, nós te agradecemos, porque confiamos em Ti, confiamos na Tua promessa e cremos que o Senhor fará o melhor para a Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Esse momento agora a gente vai orar. A gente já colocou algumas coisas aqui, mas existem alguns pedidos que a gente sabe que fica guardadinho no nosso coração, né? Todo mundo sempre tem um pedido. Então, esse é o momento que eu vou orar, para depois passar a palavra ao pastor Paulo. Aquele irmão que tem um pedido especial, uma causa na justiça, alguma coisa que não foi falada aqui, dessas coisas, desses motivos que não foram entregues ao Senhor, não precisa levantar a mão, não precisa nada. Cada um vai falar que está no seu coração e o Espírito vai conduzir. Aqueles que têm filhos que estão afastados do caminho do Senhor, que coloque diante de Deus para que o Senhor possa trazê-los de volta. Pai, na Tua presença continuamos. E agora, entregando cada pedido que está no coração, que não foi verbalizado aqui. Cada irmão, a partir de mim, tem um pedido, alguma coisa muito especial que precisa ser resolvido, que precisa da Tua direção, do Teu agir. Que o Senhor, em nome de Jesus, possa receber e agir e tratar e responder. Pai, existem pessoas aqui que estão com problemas na justiça, com problemas com filhos afastados, com problemas financeiros, alguma dívida, alguma coisa, um erro que cometeu e hoje se tornou um grande problema financeiro. Que o Senhor possa trabalhar, possa abrir o mar e agir de maneira sobrenatural, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado. Aqueles que estão com problemas em casa, no relacionamento familiar, matrimonial, pai, filho, que o Senhor também possa agir. Aqueles pais que querem colocar seus filhos que estão em desobediência, em pecado, aqueles que estão sofrendo traição. Senhor, são tantos diversos motivos. Que o Senhor possa agir poderosamente, porque nós só temos o Senhor. Tua palavra diz, nós acabamos de ler no Salmo 25, que aquele que confia em Ti não é envergonhado. E todos que estão aqui, Senhor, nós declaramos que confiamos somente em Ti, no guarda de Israel, aquele que é a nossa rocha, que é a nossa fortaleza, que é o socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que as coisas pareçam difíceis, pareçam impossíveis, mas se nós crermos, nós veremos a glória de Deus. Receba, pois, cada pedido aqui, cada coração aflito, cada coração triste, cada coração ansioso, que a Tua paz, a paz que excede todo o entendimento, possa guardar cada mente, cada coração, e o Senhor entre com a providência devida. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de servir a Ti. É um privilégio. Obrigada por cada vida que chegou até aqui. Nós aproveitamos agora para entregar a vida do pastor Paulo, a mensagem que ele vai falar, já trouxe aqui. O Senhor já deu o recado a ele vai trazer para a gente. Então, que a nossa mente esteja cativa, todos os pensamentos, os problemas, as dificuldades possam ficar, mas que nós possamos estar concentrados para receber do Senhor a palavra de exortação, de correção, de alegria, de paz, seja qual for. Mas a palavra que nós estamos precisando, e não aquela que nós queremos. Que o Senhor possa agir poderosamente em nossa vida a partir da minha. Em nome de Jesus, nós consagramos e agradecemos. Amém e amém. Achou? Graça e paz, irmãos. Obrigado a Kícia, que fez a devocional, pelo Ministério de Oração. A sua direção está chegando ao final e nós nos sentimos muito honrados, eu falando por mim mesmo, e acredito que esse é um sentimento de outros, não é, de ter a Kícia conosco durante esses 2 anos. Para ela foi um ano de perda, uma grande perda, viuvez chegando esse ano, mas
É algo impressionante que Deus faz com que nós, pastores, possamos olhar a qualidade, não é? De soldados que existem, de servos do Senhor, no rebanho dele, de que ela continua servindo, não é? Isso é gratificante, irmãos, é um presente para todo pastor, não é? Vamos à palavra, Lucas 17, 5. Abra a sua Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 5. O tema dessa mensagem é aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Lucas 17, 5. Lerei, então, aqui, primeiramente na Bíblia, depois vamos ler na versão ali da tela que eu coloquei. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta-nos a fé. Vamos ler juntos. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Ali a Nova Versão Internacional. A que eu li aqui foi a nova edição de Almeida. Meus irmãos, na realidade, os apóstolos, não é? Eles estavam aqui diante de uma situação, quando ouvem Jesus falar sobre perdão, né, perdoar as ofensas. Se vocês notarem nos versículos anteriores, Jesus está falando sobre isso. Aí os apóstolos disseram: então, Senhor, se é dessa forma, nós precisamos perdoar não apenas uma vez, mas outra. E o judeu tinha em mente que era para perdoar até 7 vezes. Por isso que não é em vão que Pedro pergunta: Senhor, até quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Até 7? Ele mesmo pergunta e ele mesmo responde. Porque como judeu, ele sabia que havia o limite, se contava. Eu não sei se alguém chega até 7 vezes. Porque a gente já tem dificuldade de perdoar uma vez só. Imagina na mentalidade judaica, de perdoar até 7. E aí vem Jesus, naquele texto que Pedro pergunta, ele diz: não apenas 7, mas 70 vezes 7. E aí complicou o velho Pedro, né? Complicou porque, na realidade, como é que você vai estar contando algo como perdão 70 vezes 7, ou seja, quando chegar a 490 vezes, você chegar e dizer assim: eu não perdoo mais porque já cheguei ao limite. Aí nós vamos lá para a Escritura e Jesus disse: olha, se você não perdoar as ofensas, também o vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. E a gente fica, meus irmãos, diante de uma situação que só pedindo mesmo mais fé. Aumenta a nossa fé, Senhor. E é interessante notar, irmãos, que fé, em Hebreus 11, versículo 1, né, é o melhor conceito bíblico que nós temos de fé. Fé é o firme fundamento, a certeza, não é, de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. É um firme fundamento, é uma convicção, é uma certeza daquilo que eu não estou vendo, de fato, mas eu creio, eu tenho fé, eu tenho confiança. E percebemos que a fé cristã, irmãos, ela se distingue das demais crenças, justamente porque o que é fundamental na fé cristã é o objeto dela. É o objeto da fé cristã. O objeto da fé cristã é o próprio Cristo. É Jesus Cristo. O nosso propósito em exercitarmos fé e recebermos fé, porque fé é uma dádiva de Deus, é um dom de Deus, também a Escritura diz isso claramente, não é? É o objetivo dela, o objeto dela, que é Jesus Cristo. É ter fé em Jesus Cristo. Não é fé em qualquer outro líder, ou fé em uma ideologia. Não, é fé naquele que nós cremos que é Deus. Porque Jesus é Deus, não é? Ele veio nos mostrar quem é Deus, e Ele é Deus, antes mesmo da vinda dEle. Então, o propósito nosso nessa noite é como nós devemos agir com uma fé madura,
com uma fé sadia, porque entendemos que essa questão de aumento de fé é possível sim, porque Jesus usou até o exemplo de um grão de mostarda para simbolizar uma fé. Ele disse: se vocês tiverem fé do tamanho desse grão de mostarda, eu não sei aqui quantos já viram aqui um grão de mostarda, mas é muito pequeno, irmãos. Eu não vi até chegar à zona rural do interior aqui, alguém me mostrar. Vim assim, quase que não vendo, eu percebendo, e disse: esse aqui é o grão de mostarda, pastor. Pequenininho mesmo, mas ele cresce. Ele, sendo plantado, ele frutifica e ele aumenta. O que era pequeno torna-se grande e, às vezes, até frondoso, não é? E nós percebemos que esse aumento de fé também não é uma questão de quantidade de fé, tá certo? Uma fé grande, mas uma fé madura, uma fé sadia. Quando Jesus chega nos arredores de Samaria e encontra uma mulher correndo atrás dele, dizendo: Jesus, Senhor, salva minha filha que está endemoniada. E ali Jesus, no primeiro momento, chega e diz: olha, eu não fui enviado primeiro para vocês, não. Eu fui enviado primeiro para Israel, para as ovelhas de Israel, aqueles que são judeus. E ela insiste, não é? Com a fé, ela insiste, e Jesus diz: olha, eu não encontrei tamanha fé em Israel, porque ela disse: Senhor, diga apenas uma palavra, como aquele centurião, e a minha filha ficará boa, diga daqui. E ele disse: que fé admirável encontrada naqueles que não eram judeus, não é? Então, nós percebemos, então, irmãos, que é preciso encontrarmos respostas bíblicas para essa pergunta. Como nós podemos ter uma fé madura, uma fé sadia, uma fé firmada nos princípios da palavra? O primeiro aspecto que eu trago é que é vivendo por fé que nós vamos ter uma fé sadia, uma fé madura, viver por fé. O texto que os irmãos estão lendo aí, em 2 Coríntios 5,7, diz: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. É uma vida de fé. Em outras versões mais antigas tem andar por fé. Não é? Andar por fé, viver por fé. É uma vida que se reveste de uma vida de fé. A vida dessa pessoa, ela transpira, ela transmite em todos os seus atos uma vida de fé. E não pelo que se vê. É claro que pelo que nós vemos, nós temos um mundo tangível, né? Palpável, com os nossos olhos físicos nós enxergamos claramente, mas esse aspecto em relação a chegar a ter fé pelo que se vê, não é o princípio da palavra quando se trata de fé. É justamente quando nós não percebemos com os nossos olhos físicos, mas percebemos com os nossos olhos espirituais. E, mais do que isso, essa vida de fé é uma vida que transmite fé em toda a sua ação, em toda a sua vivência. Então, esse é um primeiro ponto, viver por fé. Nós precisamos viver por fé e não pelo que vemos. Por mais que o nosso mundo seja um mundo extremamente materialista, não é? As pessoas, às vezes, elas podem até chegar a colocar alguns rótulos naqueles que procuram andar por fé, e andar por fé não é um salto no escuro, não é uma vida vivida por uma fé irresponsável, não, mas é uma vida firmada naquilo que Jesus prometeu, naquilo que Jesus é. Então, esse é o primeiro ponto fundamental para que nós possamos ter uma fé madura, viver por fé. Viva por fé, meu irmão, tá certo? Não apenas pelo que você vê, porque o que você vê é aqui e agora, você não tem poder de ver o que está adiante,
além das curvas que nós enfrentamos, e a vida cristã é muito além daquilo que nós percebemos. Nós precisamos ver as coisas com olhos espirituais, além destes que Deus nos concedeu. O segundo é ter uma fé prática. Uma fé prática, não é? E aí, Tiago 2, 17 e 20, na carta que Tiago, de forma muito prática também, ele deixa claro, e até muito contundente, não é? Nesse versículo 20, ele é muito incisivo, e ele diz assim, Tiago, assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. No versículo 20, insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Então, é uma fé, de fato, prática. E aqui, quando falamos prática, não estamos desprezando a teoria. Porque, se perguntarmos aos irmãos, principalmente aqueles que militam, né, na área do conhecimento humano, o que é mais importante, é teoria ou prática? O que é que você responderia aí? Teoria ou prática? Se você responder teoria, você vai ter apenas uma fé teórica, ou um conhecimento teórico que, sem prática, sem a experiência, sem ser colocado em ação, só vai ser um pensamento, não é? E se você diz só prática, pode chegar a um ativismo que não tem embasamento teórico, referencial teórico. A nossa fé, ela precisa ter o embasamento teórico da palavra e aquilo que Jesus falou, agora não deve ser uma fé teórica. Eu creio, mas na hora do vamos ver, você diz, não, eu creio, mas é para poder agora colocar isso em ação, eu não tenho condição. É o que nós entendemos claramente, e eu reitero, né, a diferença teológica entre ortodoxia e ortopraxia. Ortodoxia crê no que é correto, e nós precisamos crer naquilo que é bíblico, naquilo que é coerente com o ensino bíblico, e ortopraxia é colocar em prática aquilo que nós cremos. Porque senão nós vamos ser só aqueles que creem, mas que não vivem o que creem. É uma fé teórica. E nós precisamos ter uma fé prática, uma fé que seja colocada em ação. É uma fé que, quando nós cantamos e quando nós lemos, quando cantamos, entoamos hinos e lemos na palavra, nós temos a oportunidade de colocar em ação nas situações mais difíceis que enfrentamos. Não é? Eu, sentado com os obreiros aqui, uma semana dessa, uns dias atrás, eu disse, olha, irmãos, meus queridos, eu às vezes fiquei com vergonha de Deus, porque a gente prega sobre fé, a gente prega sobre esperança, eu prego sobre fé, eu leio sobre fé, eu canto a fé, e em alguns momentos da minha vida eu me vi limitado a exercer essa fé que eu prego. Na oportunidade de poder exercer fé, quando tudo diz que não, né, como diz um cântico, né, a gente desanima, a gente olha para baixo, olha para as nossas limitações, e às vezes até vontade, como se a gente adorasse a Deus, e Deus há de nos dar uma palavra sobre adoração ainda este ano, à igreja, porque é como se para adorar a Deus eu só devo adorar quando tudo está bem. E não tenho vontade alguma, não tenho vontade, como se nós adorássemos e servíssemos ao Senhor por vontade, não é? Por vontade própria, por desejo, quando tudo está bem, e nas horas difíceis, eu digo, Senhor, eu acho que eu estou enganado por aquilo que eu creio, por aquilo que eu prego, porque eu estou tendo dificuldade de viver isso agora. Mas não é, irmãos, é porque nós precisamos ter uma fé prática. É exercermos ou exercitarmos aquilo que nós cremos, e isso não é fácil, né? Isso não é fácil, mas não é impossível. Então, esse é um segundo aspecto. Nós precisamos ter uma fé prática naquilo que o Senhor diz em sua palavra. Terceiro,
Como eu posso ter uma fé sadia, uma fé madura, uma fé que seja aumentada, não é como os discípulos fizeram, aumenta no Senhor a fé, ser provado na fé. É o caminho, a mesma senda que eu vinha falando nesse tópico anterior. Tiago também, capítulo 1, versículo 3, ele diz: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A prova da fé. A prova da fé. A fé, até a nossa fé é provada. Ela é colocada num teste. Em determinadas situações, nós somos provados em nossa fé. Quando a gente olha a vida de Jó, patriarca, e a gente vê tantas perdas, não é? Perdas sequenciadas. Mas, acredito eu, e lá na Escritura está bem claro isso, que o maior golpe que Satanás quis dar em Jó foi quando ele atingiu, ou tentou atingir, a fé de Jó em Deus, no amor e na misericórdia de Deus, no relacionamento com Deus, porque tanto é que ele fala isso para Deus, né? O próprio Satanás, ele diz: ele é um crente que é um crente fiel, ele é zeloso com os filhos, de fato ele tem uma conduta ilibada, mas também o Senhor encheu ele de bens, não é? Para nós hoje, ele está bem, ele não tem um problema de saúde, não é? Ele não tem uma dificuldade financeira, ele não tem problemas com os filhos, ele não tem um momento de uma batida no carro, não é? E que traz um prejuízo, ele não tem, muitas vezes, uma tragédia na família, então por isso que ele está aí no bom e no melhor. Mas, na realidade, Satanás estava enganado, né? Porque a função dele é acusar, por isso o nome diabo, né? Diabolos, do grego, acusador. E tem alguns irmãos que parece que querem fazer, às vezes, de diabo, porque querem acusar, às vezes. Né? Acusa, tem um dedo acusador. Porque quando você levanta o seu dedo, sem conhecimento de causa, para acusar um irmão, você está fazendo, às vezes, do diabo. Né? Você está sendo instrumento nas mãos do diabo. E fazendo uma tarefa que é do diabo, que é acusar. E ele estava enganado, por quê? Porque Jó permaneceu fiel. Diante de queixas, e quem é que não reclamaria? Diga aí. Porque a Escritura lá diz, no livro de Jó, que Jó não pecou em nenhuma das palavras que ele disse. Não é? Então percebemos, irmãos, que nós precisamos ser provados na fé. Não é? Precisamos dessa prova de fé para que ela produza uma perseverança. Produza uma perseverança. Ou seja, produza uma firmeza e não uma inconstância. É impressionante como nós percebemos hoje pessoas inconstantes, não é? Elas, não vou nem falar o aspecto de igreja, mas elas se aproximam de Deus, depois elas se afastam, depois se aproximam, e fica assim esse jogo de vai e vem, querendo fazer a vontade dela e procurando fazer a vontade de Deus. Então, nós precisamos ser provados na fé. E o meu desejo aqui é que todos nós sejamos provados na fé, muito mais do que já somos, para que nós possamos ter maturidade. Né? Maturidade. Nós crescemos, se a fé cresce, irmãos, ela não vai crescer na bonança, tá certo? Não vai crescer na calmaria. Eu não estou dizendo que você tem que pedir problema, não é isso. Senhor, dá-me problemas, não é? Dá-me adversidade. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a prova naturalmente vem para quem é crente e para quem não é crente. E no caso do crente, nós precisamos fazer a leitura de que essa fé provada é para o nosso bem. É para produzir perseverança e firmeza. Irmãos, é admirável quando um cristão ele sai de uma prova, como diz um corinho, né, um cântico, né, dando glória o quê? Dando glória a Deus.
É admirável. A gente está mais firme, irmãos. A gente está mais forte. Foi fácil? Não foi. Pensamos até em desistir, mas como, depois de passar da prova, nós podemos dizer, puxa, como foi maravilhoso perceber o agir de Deus, a mão de Deus, me fortalecendo, cuidando de mim, me ajudando, e eu estou mais forte, sim, eu estou com uma fé muito maior do que eu tinha antes. Então, ser provado na fé, nós temos uma fé sadia, quando essa fé é provada. Há um outro aspecto, irmãos, que é usar o escudo da fé. Em Efésios 6,16, não é? O apóstolo Paulo escrevendo, ele diz, além disso, leia aí comigo, além disso, usem o escudo da fé, todos juntos, além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usar o escudo da fé, a armadura de Deus. O escudo, irmãos, era uma peça fundamental. Fundamental. Não é? A gente vai ler sobre escudo, e ele é usado como instrumento de defesa nas guerras, né? Naquele tempo onde o metal, né? Ele estava no seu auge, as espadas, mas tinha também dardos inflamados, setas inflamadas. Aquelas civilizações antigas, elas colocavam um tipo de combustível, na época, assim, né? E ali inflamavam algumas setas, ou muitas setas, e eram lançadas, não é? O inimigo, não é? O outro exército. E qual é o grande ensino aqui dentro desse texto? É que antes das batalhas, os escudos que eram feitos de metal, sim, mas revestidos de couro, eles eram colocados em bacias, em tanques, às vezes até rios. E eles ficavam ali, antes das batalhas, encharcavam, de tal forma que quando as setas inflamadas vinham, o escudo, ele protegia e aquela seta não esquentava o metal. Não é? Porque eram muitas lanças. E as setas, elas eram apagadas, por isso que não é em vão que o apóstolo Paulo coloca aqui. Vocês podem apagar essas flechas, não é? Esses dardos, essas setas inflamadas com o escudo da fé, porque eles revestiam esse escudo de óleo, não é? Colocava um tipo de azeite, não é? E também colocava na água, de tal forma que o escudo apagava as setas inflamadas. Não chegava a atingir o guerreiro que estava lutando. E é impressionante que usar esse escudo da fé, nós precisamos entender que essas setas, elas vêm do maligno. E, inclusive aqui a palavra maligno, como é que está aí na sua Bíblia? Dê uma olhadinha rapidinho aí nesse texto de Efésios 6,16. O maligno aí está com letra maiúscula ou minúscula? Maiúscula. Então, o que quer dizer para a gente? Que esse maligno aí é Satanás. Esse maligno aí, o maligno, é o diabo. É a antiga serpente. Não é uma questão só de mal, né? Ou de malignidade. Vem dele. Ou seja, alguém que lança as setas, ou ele lança diretamente com as suas hostes infernais, ou usa alguém como instrumento, não é? Para que essas setas sejam lançadas para você, e a gente tem que estar preparado com o escudo da fé. O escudo da fé, embraçando o escudo da fé para que possamos, não é, usar nessa guerra. Irmãos, nós precisamos entender que nós estamos numa guerra. Não é a chamada guerra santa dos muçulmanos, em hipótese alguma, mas é uma guerra de caráter espiritual, constante e diária. Nós estamos numa guerra, porque o inimigo quer nos destruir. Ele quer destruir igreja, ele quer destruir crente, ele quer destruir líder, pastor, quer acabar conosco. Não existe misericórdia no lado do inferno, não. Existe misericórdia do lado de Deus.
Então a gente não deve, né, ficar tão inocente quanto aos ardis dele. Muitas vezes até está tudo em paz, está tudo bem no meio da família, com o casal, né, os cônjuges. Mas às vezes uma palavra, às vezes uma palavra é lançada ali, um comentário que é feito com uma acidez maior, uma resposta dada, às vezes até a gente não deve olhar bem o timbre, porque tem gente que fala alto mesmo, né? Tem gente que fala alto, não olhe a questão do tamanho da voz, mas olhe o conteúdo da palavra que vem. Porque existem palavras que vêm que nós devemos até nem respondermos. Clamar, repreender para nós mesmos. Senhor, me dá aqui quietude para que aquilo que eu estou ouvindo ou vendo agora aqui, de caráter espiritual, eu possa entender que é uma seta do diabo. Os irmãos estão entendendo isso? Não é? Claramente. Existem situações que nós precisamos entender que vêm setas direcionadas para nós, tá certo? Para nos atingir. E algumas delas têm nos atingido, têm atingido o crente. Ela vem com o endereço certo, ela atinge, a gente fica ali ferido, não é? Aumenta aquele ferimento, porque vai inflamando, não vai cuidando, e depois a gente está um soldado ferido, e a gente ouve dizer, e é realidade de que alguém que é ferido vai fazer o quê? Vai ferir outros. Vai acabar ferindo outros também, não é? Mas, irmãos, nós precisamos também, para que tenhamos uma fé sadia, ser fortalecido na fé. Ser fortalecido na fé. Romanos 4:20, o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz, não duvidou, falando aqui de Abraão, por incredulidade, não duvidou da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Olha aí, o Corino não está errado não, viu? Dando glória a Deus. Abraão não duvidou. E, por incredulidade, não duvidou da promessa. Eu sei que há uma diferença entre dúvida e incredulidade. Eu, particularmente, teologicamente, faço essa diferença. Percebo essa diferença. A dúvida, ela pode ser plausível até algum momento. Eu vou explicar por que biblicamente. Por exemplo, João Batista teve alguma dúvida quando Jesus começou o ministério dele. Tanto é que ele envia os seus discípulos, que os seus discípulos, alguns foram discípulos de Jesus, e disse, pergunte lá ao mestre se é ele mesmo de fato o Messias ou se devemos que esperar outro. Era uma dúvida, não é? O Filipe Jansen, ele disse que as maiores convicções dele nasceram de uma fornalha de dúvidas. Então, duvidar, irmãos, não é bom. Biblicamente, não. Se você me pergunta, então é muito bom duvidar, pastor? Não, não é. Nós somos repreendidos, como Tomé foi, quando duvidamos. Porque Tomé duvidou. Ele disse, não, de forma alguma, ele ressuscitou. Agora, irmãos, a incredulidade já é quando a dúvida ela passa para o campo terrível da incredulidade, porque a incredulidade chega a dizer, em hipótese alguma isso pode ocorrer. Enquanto a dúvida pergunta, será? A incredulidade chega e diz, não tem condição alguma. Então, a incredulidade, irmãos, aqui, por incredulidade e por dúvida, Abraão não pegou ambos os caminhos, nenhum dos dois. Ele creu na promessa de Deus, ele se fortaleceu na fé, dando glória a Deus. Dando glória a Deus. Em algum momento, nós percebemos que ele chegou quase que a desanimar, não é? Ele disse, Senhor, não vai me dar um herdeiro mesmo? Será o Damasceno Eliezer que vai herdar aqui e tal, aquela coisa, eu gosto dele, é o meu criado, é o meu enteado aqui, o menino, o rapaz que eu gosto,
criei ele aqui, mas eu quero um filho. Não vai mandar não, como o Senhor prometeu lá atrás. E nós percebemos que a fé de Abraão foi fortalecida, Deus reanimando Abraão, dizendo que ele saísse lá da tenda, para fora e olhasse para a estrela, para os céus, contasse, enfim. A fé fortalecida. Irmãos, a nossa fé é fortalecida diante de um contexto de dúvida e de incredulidade. O pecado de Israel, daqueles que saíram do Egito e só entraram 2, e os pequenos, as crianças pequenas, que os israelitas disseram que elas seriam mortas, junto com eles, porque o Senhor é que tinha feito aquilo. Pode ver lá no Antigo Testamento. O Senhor nos trouxe aqui para nos matar. E eles diziam isso dentro das tendas, E como o Senhor ouve tudo, e mesmo que nem falassem, mas só pensassem e agasalhassem no coração, aí o Senhor disse, olha, desses aí, de fato, os filhos entrarão, que vocês estão dizendo que serão presas e serão mortos, mas nenhum de vocês aqui vai entrar. Vocês vão ficar olhando para a terra prometida, porque, eu não sei se os irmãos sabem, o povo de Israel ficou 38 anos em Cades Barneia, que era em frente praticamente à terra prometida. Depois que eles peregrinaram, eles ficaram ali 38 anos olhando para a terra prometida, sem poder entrar. E só entrou ali daquela geração Josué e Calebe. Então, nós precisamos ser fortalecidos diante de um contexto de dúvida e no contexto de incredulidade. E por último, irmãos, a nossa fé ela se torna madura, sadia, ela é aumentada, ela cresce, ela floresce, ela se torna frondosa, madura, firme, quando nós alcançamos o alvo da fé. E esse é que é o alvo da fé. Porque tudo aqui que eu falei até agora, tudo o que eu falei até agora é transitório aqui. Tá certo? Os outros aspectos, os 4 outros, é tudo aqui. É a gente vivendo como crente aqui. Agora, esse último ponto aqui é alcançar o alvo da fé. E qual é o alvo da fé? O apóstolo Pedro, ele dizendo, lá na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 9, ele diz, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Então, qual é o alvo da fé? É a vida eterna em Cristo Jesus. Esse é o alvo da nossa fé, porque tudo que fazemos aqui, sabemos que não será para sempre, embora é importante, porque nós temos e queremos vitórias na nossa vida cristã. Nós guerreamos as lutas espirituais e queremos, sim, sair vitoriosos, mas o fundamental, o alvo nosso, irmãos, e o alvo não é grande, o alvo ele é pequeno, ele é pontual, é a nossa salvação em Cristo Jesus. É a vida eterna em Cristo Jesus. Se alguém um dia lhe perguntar o que é vida eterna, você não tenha receio de responder, a vida eterna é Jesus Cristo. Porque é a Escritura que responde assim. Quando nós temos esse alvo, nós percebemos que os outros pontos, não é que eles são algo que não deve ser levado em conta, mas eles, comparado, irmãos, ao alvo da nossa fé, eles são coadjuvantes. O autor principal aqui, o ponto principal, a meta principal, o nosso alvo é nós chegarmos e passarmos para o outro lado, e podemos ter uma vida eterna com Cristo, que inclusive esse é o sonho de todo ser humano. Já vi gente chegar há 100 e poucos anos. Há 3 anos atrás, pouquinho antes da pandemia, 3, 4 anos atrás, nós aqui estivemos num irmão que tinha maior, nem a irmã Vicência ainda tinha chegado a 103 anos. E essa pessoa, nosso irmão em Cristo, chegou, mas se fosse perguntado a ele, e ele lúcido, ele queria sempre um pouco mais. Mas nós sabemos que o nosso alvo é essa vida eterna com Cristo,
porque é promessa de Deus. Por quê? Porque o Senhor não nos fez para a morte, o Senhor nos fez para a vida. Por isso que nós não vamos nunca nos conformar com morte. Nunca será um tema assim, daqueles bonitos, não. Mas ele se torna cheio de esperança e para nós não há problema algum mais. Não temos medo algum, receio algum, até porque a visão de Deus em relação à nossa morte, à nossa partida aqui, é como se não existisse. É um tempo, né, que é chamado aion no grego, né, que é como se não existisse. Deus não vê morte. Ele vê uma continuidade. Para nós, há choro, há saudade. Mas na visão de Deus, que é a visão que nós devemos ter, é a visão de que nós voltamos para casa, de que nós fomos de onde partimos. Por isso que o termo regeneração é bem aplicado. Nós voltamos à origem, que é lá com Cristo, com Deus em Cristo Jesus. Então, irmãos, que essa palavra, ela encontre, não é, um terreno fértil em nosso coração, num tempo que nós precisamos de fé, de uma fé madura, tá certo? Aliás, tem umas considerações que eu coloquei, coloca aí, por gentileza. Diferentemente do que muitos pensam, a fé não é cega ou sem bases. Alguém já, pode ser que você já ouviu, mas você não crê assim, tá certo? O crente não crê dessa forma. Não, a fé é cega. A fé é um salto no escuro, como eu falei. Não é? Não. Tem bases. E são as bases? Aquilo que tem na Escritura, aquilo que Jesus falou e que está registrado. Essas são as bases da fé. A fé cristã ela é dinâmica. Lembre da fé prática. Ela é dinâmica, não é uma fé estática. Né? E a melhor forma dela ser dinâmica e ser prática é nos embates que temos, no dia a dia, na nossa vida. E, por último, embora invisível, nós não temos como, né, pegar a fé e dizer, olha, aqui é a minha fé, olha aí, olha, como ela é grande. Né? Não temos como mostrar fé nenhuma. É invisível, mas não é abstrata, no sentido filosófico, não é? Porque o que é o abstrato para o entendimento filosófico e teológico? É aquilo que é só o conceito, é a ideia da coisa. Ou seja, só tem a ideia, só tem a teoria, mas não tem a prática. Para nós, não. Fé é algo prático, baseado numa vida que vive a fé diariamente. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu peço ao Espírito Santo de Deus, e sei que Ele faz isso, completa essa palavra em nossos corações. Porque eu vou dizer para os irmãos, eu estou pregando sobre fé, que estou pregando muito mais para mim do que para vocês, não é? Porque se a gente precisa, e esse líder, esse pastor, precisa de algo, é fé. Todo cristão, mas nós um pouquinho mais, não é? Porque se formos só olhar, ou só lidar com aquilo que vemos com os nossos olhos finitos, limitados, nós não vamos chegar a lugar algum. Agora, que não façamos também, em nome da fé, não é? Às vezes algumas loucuras, isso não é fé, isso é irresponsabilidade. A fé, ela é firme, ela é madura, ela é sadia, ela traz construção, ela traz crescimento, ela floresce, ela não traz a destruição e a tragédia. Não é? Vamos orar, irmãos, então, pedindo ao Senhor que aumente a nossa fé, nos dê uma fé mais madura, uma fé mais sadia. Senhor, nós te agradecemos nessa noite por essa palavra e rendemos glórias a ti, Senhor, como Abraão fez. Glorificou o Senhor, porque percebeu claramente que estamos rodeados de lutas que sobrevêm, e a vida cristã é uma vida de luta espiritual e de outros níveis, e nós, ó Deus, precisamos de uma fé madura, nós precisamos de que o Senhor aumente a nossa fé. Aumenta a nossa fé, Senhor, para perdoar as ofensas. Aumenta a nossa fé, Senhor, para podermos ter forças na caminhada cristã.
Aumenta a nossa fé, Senhor, para exercermos o ministério que o Senhor nos confiou em todo o tempo. Não apenas quando as coisas estão bem, mas ainda mais quando elas estão dificultosas, nós possamos ser fortalecidos, Senhor, nas Tuas promessas. Abençoa o Teu povo nessa noite, Senhor. Fortalece a nossa fé de tal maneira que nós possamos, ó Deus bendito, ter uma vida de fé constante e diária. Nós rendemos, pois, toda a honra e toda a glória. E, ó Deus, oramos e agradecemos em o nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Que essa mensagem ela entre em prática na sua vida e na minha vida o mais rápido possível, né? E alguns de nós já têm vivido, irmãos, que nós acabamos de ouvir, né? Irmãos, eu quero aqui só lembrar, dando contornos finais deste culto, que hoje, quinta-feira, né, temos aí o final de semana. Aqui nós temos algumas atividades. O Casados para Sempre vai ter aqui à noite, não é? Temos aí outras atividades, mas assim, o que eu quero, na realidade, colocar é a Assembleia Extraordinária no próximo domingo, tá certo? Então, os membros da igreja façam de tudo para você estar presente, para que nós possamos ter esse momento, não é? Pelo estatuto, nós não vamos ter como realizar no início, senão 30 minutos depois, por causa do quórum, mas nesse período de 30 minutos estaremos tendo uma devocional, né, louvando a Deus, engrandecendo o Senhor, e no nosso entendimento, a eleição é algo que acontece no meio batista, que se reveste de caráter de culto, não é? É a nossa entrega, é a nossa forma de podermos decidir e que Jesus é glorificado, não é? Os irmãos, no domingo, então, façam isso. E à noite, pela graça de Deus, estaremos aqui, tá bom? Vamos ficar em pé. Nós vamos encerrar com a bênção. Gratos somos aos que nos ajudaram aqui, dando suporte, né, no som, na parte aqui de projeção, no canto. Lá, o diácono Beto, que ficou na portaria hoje, o Wilson, né, os que nos serviram, Leide, enfim, os funcionários, né? Nós, com a bênção, vamos encerrar. Eu quero dizer a você que você está nos visitando, muito grato pela sua presença, que Deus abençoe sua vida. Nós esperamos que você possa estar conosco em outro tempo, né? Inclusive, falar em visitante, eu gostaria de saber se temos visitante. Se alguém está nos visitando, levante só a sua mão aí onde estiver, para eu poder identificar, ou está todo mundo aqui pronto. Muito obrigado pelas suas presenças, viu? Muito grato. Nós vamos encerrar com a bênção. Como de Deus o Pai, graça de Cristo Jesus, Senhor nosso, e a doce e poderosa comunhão do Espírito Santo, seja conosco hoje e sempre, podemos dizer amém.